Bom, meus amigos, então vamos começar o estudo do capítulo 15, né, do livro Jesus e Atualidade, que se chama Jesus e Tormentos. É importante falar, né, que eu, por ser um estudo em grupo, eu queria muito, se fosse presencial, separei alguns trechos que os amigos todos fossem lendo, né, cada um trechinho, mas por ser o tempo corrido, então nessa ocasião eu vou mesmo ler, tá bom? Mas eu gostaria que todos pudessem ler para participar. Então, Joana começa trazendo para a gente algumas reflexões, né? E duas correntes de pensamento sobre essas reflexões, que é a visão do materialismo e da maioria das religiões. Quando ela fala sobre, né, o que somos, o materialismo, ele aponta que o homem, nós somos um homem, né, feito de massa física e mental ainda incompleta. E já as religiões afirmam que somos alma com destino prévio, destinado somente ao futuro, né? E aí, falando um pouco desse destino, para o materialismo, o nosso destino é o túmulo, né? Quando chegamos lá no túmulo, acabou, é o fim. E as religiões imaginam que o nosso futuro, o nosso destino, ou é na ociosidade, né? No descanso eterno, no repouso eterno, ou numa punição intermina, né? Dependendo do que nós fizemos no mundo, quando falecemos, estamos diante do juízo final e aí ou vamos para o céu ou o inferno, né? Algumas religiões trazem esses argumentos para a gente. Quando nós pensamos na visão de mundo, os materialistas pensam que o mundo é um lugar de prazeres imediatos, né? E aí existe a presença inevitável do sofrimento. Já a visão das religiões, o mundo é um vale de lágrimas, né? Um lugar de punição. E falando especificamente sobre a morte, o materialismo traz uma visão simplista, né? Simplesmente do nada, né? Após a morte, nada acontece. E as religiões, né, acreditam numa fatalidade pré-estabelecida quando a morte chega, né? E isso violaria o querer, o lutar e o vencer. Então, Joana começa o capítulo apresentando essa visão para a gente e explicando que as religiões, então, se elas acreditam que após a morte eu já tenho uma fatalidade, algo pré-estabelecido, não vai importar muito o que eu faço ali na minha vida, né? Porque por que querer, por que lutar, por que vencer, se o meu destino ele já está pré-estabelecido. E aí Joana nos diz que seja qual for a corrente de pensamento que ela apresenta para a gente, ambas se esbarram aí com os tormentos, né? A definição de tormento pelo dicionário, então, é estado de ansiedade ou de angústia, sofrimento, né? E quando Joana traz o exemplo de Jesus, já fazendo a primeira ligação com os tormentos, ela declara que Jesus foi o protótipo da felicidade, né? Porque ele amava muito, né? Amava a natureza, amava os homens sem distinção, amava os labores simples. E como mestre, né, ele, falando sobre as condições terrenas, ele não as condenava, né? Ele também não as exaltava, né? Ele ensinava como utilizá-las, né? Respeitando-as, gerando alegrias, abençoando-as, né? E como médico das almas, ela cita, né? Jesus nos ensinou, nos orientou a vivê-las, viver as condições da Terra, né? Buscando sempre metas elevadas, né? Mostrando também que nós só conseguiríamos alcançar essas metas através do nosso esforço pessoal. E aí paira a dúvida, então, né? Qual é a visão da doutrina espírita sobre os tormentos? Então, Joana, no livro, diz que os tormentos humanos, eles são gerados pela consciência de culpa de cada indivíduo, né? Nós, espíritos, originários de outras existências corporais, herdamos nossas ações. E essas ações, elas ressurgem em forma de efeitos, né? Então, em vidas anteriores, se as nossas ações elas foram saudáveis, esses efeitos serão benfazejos.
ou se, pelo contrário, as nossas ações foram doentias, esses efeitos serão malfazejos. Na página 33, tem o primeiro trecho direto que eu destaco, achei muito interessante, diz assim: dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições, que se estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos e das insatisfações. E aí vem a primeira dúvida, né? Porque, poxa, se são processos depuradores e parece então que é algo bom, porque vai nos ajudar na nossa evolução, como assim, né? Facilitar enfermidades, tormentos, insatisfações? Ela continua. Da mesma forma, criam-se-lhe as condições favoráveis para a existência, fácil ou árdua, exemplificando o lar, que pode ter problemas socioeconômicos e morais, ou pode ser enriquecido de amor e recursos que lhe favorecem a jornada. E aí parece que a dúvida ela ficou maior ainda, né? Porque como assim um lar com problemas socioeconômicos e morais pode ser uma condição favorável, né? Porque alguém tem um lar enriquecido de amor e recursos, que seria uma condição ideal fácil, e porque outras pessoas têm problemas socioeconômicos morais no seu lar, como isso sendo uma condição favorável? Então, nós buscamos, né, o apoio de uma obra, esse assunto de tormentos, de aflições. Eu acho que nossa doutrina ela é bem esclarecedora quanto a isso. Temos várias obras que falam sobre o assunto, mas eu escolhi trazer o Evangelho, que traz uma visão mais ampla, né? Enfim, eu também tenho um carinho enorme por essa obra. Então, ele dedica lá o capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, e ele começa, então, acho que com o estudo dessa obra, a gente começa a ampliar um pouco a visão que vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas sobre as aflições. Então, no item 3, temos: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, já começa a quebrar, né, a duvidazinha em relação à justiça dessas aflições. No capítulo, Joana diz: no ser profundo e imortal encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. Ou seja, realmente a justificativa das aflições, ela está alinhada, né, com as nossas vivências passadas. Continuando nas causas atuais das aflições, no capítulo 5. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, também nos ajuda a entender as causas possíveis para as nossas aflições vividas atualmente. Então, sabemos que uma causa, de algumas situações, é uma causa atual. Joana completa: os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Bom, parece que o caminho está se preenchendo. Voltando para o Evangelho, temos as causas anteriores das aflições. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então a gente para, né, e reflete. As aflições, então, são geradas como efeitos de causas que podem ser anteriores ou atuais, mas que não somente servem para a nossa quitação com o passado, mas que muitas delas nós mesmos, com a ajuda dos nossos amigos espirituais que nos ajudaram a planejar a nossa encarnação, nós escolhemos, né, para colocar à prova, né, e a nossa fé, talvez, né, e para alavancar o nosso processo de depuração, o nosso progresso. E como o encaixe perfeito nessas obras, eu salientei aqui, Joana, ela é muito, às vezes, ela é muito clara nos apontamentos dela, mas às vezes até de uma maneira dura, né? Para quem lê o capítulo, tem um trechozinho que ela é bem assim, realista. E ela diz: o teu íntimo é um caldeirão fervente, né? Ela diz que os seres humanos, a maioria de nós,
nós nos acostumamos a saltar de um conflito para outro conflito através do desespero, né? E a gente vai transformando aquilo ali. Isso vai nos consumindo, esse desespero de um conflito atrás de outro conflito, né? E diz, o ser humano ele tem dificuldade em exteriorizá-los, os desafios, verbalizá-los, aliviando-te. Então ela já começa a dar a primeira pista ali do que poderia nos ajudar, né? O que poderia nos aliviar se a gente conseguisse colocar um pouco para fora. Mas aí, como nós temos dificuldade, a maioria de nós tem dificuldade, isso pode se transformar, se condensar em fobias, em complexos, em recalques, no fracasso. Joana traz para a gente, aponta esses problemas que podem surgir e emergir através da nossa falta de verbalização dos nossos conflitos. E o Evangelho, de novo, completando, aponta: o desânimo é uma falta, né? No item 18 também desse capítulo. Então, isso novamente nos leva a pensar que somos seres humanos, né? As aflições, elas acontecem a todo tempo, com todos nós. E mesmo nós, espíritas, que buscamos o conhecimento, o estudo, o entendimento, os ensinamentos do Cristo, a gente às vezes se deixa envolver pelo cansaço, né? Pelo desânimo. Quem nunca se sentiu desanimado perante um desafio? Mas o Evangelho esclarece. O desânimo é uma falta. E ele pode atuar nesse processo das aflições como algo que não nos será saudável, né? No mesmo capítulo, Kardec destina um item para a melancolia, que pode também ser mais um componente nesse caldeirão aí fervente, que pode nos trazer prejuízos, que pode nos prejudicar, nos atrasar nesse processo de lidar com as nossas aflições, né? Então, como uma peça de quebra-cabeça, tem uma citação no Evangelho, no item 8, 85, deve ser uma redigitação, que diz assim: as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. E eu achei que se encaixa perfeitamente naquele trecho que Joana nos trouxe lá no início do capítulo, né? Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições, que se estabelecerão no ser como processos depuradores, ou seja, como é que as aflições podem ser processos depuradores. Por quê? Se conseguirmos passar por elas de uma maneira bem suportada, elas apagam a nossa falta e elas nos purificam, né? E aí, sobre as enfermidades que Joana trouxe e pareceu, a primeiro modo, talvez até algo ruim, né? Se a gente souber suportar uma enfermidade, isso é o remédio que limpa as nossas chagas e cura o doente, nos cura. E aí o Evangelho traz pra gente, né, como realmente um tesouro. Ele trata a questão do bem e do mal sofrer. Então, porque se a gente está entendendo que as aflições não é aquilo bem que todo mundo talvez pense, que é algo tão ruim, tão prejudicial. Ela tem causas anteriores, ela tem causas atuais, elas servem como um processo de depuração. Então, e que a gente precisa suportar bem para que realmente causa benefícios à nossa evolução. Então, como passar por elas, né? De que forma nós podemos passar por elas? Então, lá no Bem e Mal Sofrer, existe um trechinho, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. A prece é um apoio à alma. Então, como a gente, às vezes, não reconhece o valor de uma oração, né? Uma oração que pode ser feita por qualquer pessoa. A gente, na evangelização, vê que as crianças fazem as preces mais bonitas, né? A prece, ela tem que vir do coração. Ela pode ser feita um silêncio, pode ser uma prece. Ela pode ser feita em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. E ela é um apoio que às vezes a gente não consegue dimensionar a importância e os benefícios que ela traz. Ela é um recurso que está o tempo todo ao nosso favor, né? O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, ou será a resignação e a coragem. Então,
mais indícios aí de como suportar bem esses momentos, né? Nos é estimulado o processo de resignação e coragem. O Evangelho aponta ainda outros valores, outros princípios, outras virtudes que precisamos cultivar, principalmente nesses momentos mais difíceis. A nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança, a submissão à vontade de Deus. Esse ano, então, né, temos uma grande prova para a nossa fé. Nós, no grupo de evangelização, mais uma vez, citando esse grupo que é tão amado, escolhemos, né, decidimos o tema para desenvolvimento das atividades no ano, fé, a luz que nos guia. E aí, no primeiro domingo de atividade, tivemos que interromper por conta da pandemia mundial. Então, que prova é essa? Né? Porque é muito fácil. Bom, nem é tão fácil assim, mas é mais fácil a gente se reunir aqui, a gente estudar, a gente falar, tentar entender, do que a gente colocar em prática, né? Porque é quando vem o teste, a prova, é que a gente realmente tem que colocar, se munir das informações que a gente aprende, obviamente aprendeu com Jesus até hoje, aprende com as obras, com a nossa doutrina, colocar à prova, né, do que ficar somente a nível mental. Porque na hora da mudança, o nível mental, conhecer a verdade, né, que os espíritos trazem a nível mental pode ser um degrau, mas será que vai ser o suficiente, né? Será que a gente vai aproveitar a oportunidade? Vamos avançar aqui. Então, no capítulo 5 ainda teve outro trecho que disse assim: dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, é exatamente, né, o que eu trouxe aqui, que eu acabei de falar. Às vezes, a nível mental, o conhecimento, ele ajuda, mas será que é o suficiente? Será que, se não houver a mudança, de fato, aquela dificuldade, ela vai ter surtido o efeito que ela realmente tem, que ela se propõe? Se a gente conhece o porquê dela existir, se a gente tem acesso aos recursos que nos fazem passar de uma maneira mais, não é mais tranquila, porque, né, algumas pessoas ainda dizem, os espíritas, eles sabem, eles nem sofrem quando alguém morre, porque já sabe de tudo. Não é bem assim, né? Nós somos seres humanos de carne e osso, sentimentos. As dificuldades, elas vêm ao nosso coração também, o tempo todo. Mas a gente tem um conhecimento maior do que as outras pessoas. Então, já munidos dessas informações, se a gente se ausentar da mudança de fato, a gente vai precisar recomeçar em outro momento. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, mais orientações desse tesouro que é o Evangelho, nos estimulando a passar pelas aflições de uma maneira proveitosa, né? Exercitando a nossa inteligência, a nossa paciência. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em si não desesperar. Aí que é o difícil, né? Porque como é que a gente passa pelas situações o tempo todo, que às vezes vão lá no nosso calo, sem murmurar, sem julgar, sem querer, às vezes, tomar a dor do outro, né? Ou sem ter o pensamento, por mais rápido que passe na nossa cabeça, do porquê estamos passando por aquela situação ali, né? De uma indignação, possivelmente. É difícil. A Terra, para os espíritas, diferente da visão dos materialistas e da maioria das religiões, ele é um mundo de provas e expiações. Então, estamos mergulhados nesse mundo em que provas e testes vêm como bombas para a gente o tempo todo. E se a gente não vigia por um instante, a gente ainda se permite se envolver pelo desânimo, né, pelas lamentações. Mas, como o Evangelho nos diz, o mérito consiste em sofrer sem murmurar, perseverando na luta e não se desesperando.
E Joana, depois de deixar clara a situação, dizendo que o nosso íntimo é aquele caldeirão que ferve, né? Ela também nos orienta. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. No ser profundo e imortal encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Poxa, então isso daí está começando a ser realmente vantajoso para mim. Porque se eu sei, então, passar bem por uma aflição, por um tormento, por uma situação difícil, além de eu quitar dívidas que eu contraí no passado e eu ainda poupo séculos de sofrimento, então calma aí que eu acho que eu tenho que começar a realmente ter muita atenção sobre isso, né? Os espíritos nos trazem, através desse capítulo do Evangelho, todo o suporte que nós precisamos. Mas, como o dia a dia é difícil, às vezes a gente não consegue nem enxergar tudo isso, né? E por isso que nos reunirmos para refletir isso é de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, diz Joana, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se e reconstruir. Então é importante a gente perceber que a gente precisa bem sofrer, que a gente precisa ter resignação, paciência, inteligência, utilizar os recursos para poder ultrapassar esses momentos difíceis, mas a gente também tem que ter a sabedoria e a lucidez de perceber que nós não somos fadados ao sofrimento. Existem situações que sobrecarregam as nossas aflições, talvez geradas por nós mesmos, e que são desnecessárias e podem atrapalhar o nosso processo. O Evangelho destina um item sobre os tormentos voluntários. O homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, se a gente já tem que lidar com as aflições que nós escolhemos ao reencarnar, geradas por causas anteriores, que a gente preste muita atenção para que a gente não crie outras aflições que tenham causa nessa existência. Porque a gente vai sobrecarregar, vai tornar esse processo mais difícil. Se está nas nossas mãos evitar, vamos nos atentar juntos, né? Porque também ninguém precisa passar por isso sozinho. Então, o item 13 traz para a gente alguns trechos também muito confortadores e de que merecem atenção. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo para que encare a vida terrena. A certeza de um futuro próximo mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, a gratidão entra aqui como um suporte, né? Porque a gente passa da situação, do lugar de vitimismo, de comodismo, de coitados, estou sofrendo muito, para uma posição de agradecer a Deus as oportunidades, né? O Espiritismo nos esclarece que os tormentos, eles são oportunidades para que a gente se depure, para que a gente quite os débitos anteriores e para que a gente aprenda é que eu vou deixar de criar outras aflições desnecessárias ao meu processo evolutivo nesta encarnação, evitando gerar causas atuais para aflições e sobrecarregar esse processo. Resumindo, então, tudo que a gente falou aqui, né, alguns questionamentos vêm à mente. Então, como é possível, como podemos passar pelos tormentos? A gente pode escolher qualquer caminho, né? Tem pessoas que buscam o refúgio dos tormentos em vícios materiais, em afastamento da doutrina espírita, né? Em rebeldia com os pais, né? Ou com a vida. São maneiras possíveis de passar pelos tormentos. Mas como devemos encarar esses tormentos? E principalmente que recursos nós temos
para nos ajudar nesses momentos. Então, Joana conclui o capítulo dizendo que é necessário o amor-ação, né? E que se não houver o amor-ação, então vai existir a dor-renovação. E ela nos incentiva, nos anima. Dispõe-te à paz. Se liberte de seus tormentos, né? Em nenhum momento ela diz que é fácil, mas ela nos encoraja, né? E ela cita no finalzinho do capítulo o encontro de Jesus com a mulher de vida libertina. Por quê? Jesus diz que essa mulher amou, e amando, então ela estava absolvida de seus pecados. E ele diz: sua fé te curou, siga, né? Então, o capítulo esclarece pra gente que o amor, ele se converte em reparação de erros. E isso é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. O amor, que se converte em reparação de erros, é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Então, vamos amar, né? Se Jesus nos deu o exemplo, com o seu próprio exemplo de amor, e também convivendo com pessoas que poderiam ser julgadas por N motivos, esse exemplo nos arrasta e nos incentiva a amar e seguir. Joana finaliza o capítulo dessa forma: ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. É muito interessante porque a doutrina espírita, ela esclarece pra gente, e eu como professora, né, eu acredito muito que é a educação que vai transformar esse mundo. Então, apontar a explicação, trazer o conhecimento das situações, nos explicando por que originou, como é que a gente pode passar, como é que a gente tem que passar, o que a gente tem que fazer, que recursos a gente tem para passar por aquilo ali, talvez não é que seja mais fácil, mas seja mais saudável e mais favorável passar por aquelas situações que assombram a todos nós durante a nossa vida. Então, para finalizar o estudo, eu pensei em fazer um resumo, principalmente das palavras, né, que foram se destacando ao longo da preparação do estudo, mas aí pensei muito fortemente no Seu Onofre, né? E ontem fiquei realmente espantada de uma maneira feliz, porque falamos tanto na reunião mediúnica do Seu Onofre, para os jovens que não conhecem, né, que foi presidente da nossa casa por muito tempo. E imediatamente veio à minha mente a canção que ele fez, Apelo Cristão, e que minha avó, Neuza Peluso, cantava muitas vezes. Então, eu gostaria de propor a vocês para que nós ouvíssemos um trechinho dessa música. Eu vou pedir para que vocês me façam um sinal positivo ou negativo se ouvirão um áudio de um volume confortável, tá bom? Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvens de desgraça, sem cinzas convertidas. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvens de desgraça, sem cinzas convertidas. Pede a Deus consolação, pede paz ao coração, vive a vida com alegria e sem melancolia, sem grande aflição. Vive a vida diferente ao clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição.